Lembra daquele golaço do seu time que fez você ficar louco? Ou daquela goleada que entrou pra história do 5. seu time? Ou do jogo que parecia ser um ringue de luta de tantas faltas? Ou daquele jogador que jogou por mais de 20 anos no seu time? Agora imagine esse feito ser tão absurdo que faça com que ele entre para o livro dos recordes, o Guinness Book. No vídeo de hoje iremos falar dos 7 acontecimentos mais impressionantes do futebol que foram tão inacreditáveis que entraram para o Guinness. O primeiro dessa lista é um goleiro que todos os brasileiros conhecem, Rogério Ceni, O Rogério Ceni é chato pra caralho. que detém um recorde de goleiro com mais gols na carreira, com 161 gols. Para você ter uma ideia de quão absurdo é esse recorde de Ceni, ele tem mais gols na carreira do que ex-jogadores como Pirlo, que tem 73 gols na carreira, Schweinsteiger, que tem 80 gols na carreira, Ozil, que tem 97, Xavi Hernandes, que tem 112 gols, e Seedorf, que terminou sua carreira com 128 gols. Todos esses jogadores eram jogadores de linha. Além disso, Ceni também é o goleiro com mais gols de falta na carreira, com 61 gols de falta, sendo o mais marcante aquele contra o Corinthians em 2011, que marcou o seu 100º gol na carreira. O Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Ele é também o goleiro com mais gols de pênaltis na carreira, com 69 gols realizados a partir da marca da cal. Se não bastasse esses recordes, ele é o jogador que tem mais partidas oficiais por um clube profissional na história. São somente 1.237 vezes em que ele entrou em campo, sendo desses 978 jogos como capitão, o que lhe rende o recorde de jogador com mais número de jogos como capitão da história. Eu sou corintiano, mas é inegável que Ceni é um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. O segundo recorde da nossa lista também é brasileiro, e aconteceu há 75 anos atrás, na final da primeira Copa do Mundo disputada no Brasil. A partida entre Brasil e Uruguai, onde o Brasil perdeu por 2-1, teve um recorde mundial que dificilmente será batido. O jogo com o maior público da história do futebol, com 199.854 pessoas espremidas no estádio. Esse recorde não é apenas do futebol, mas de qualquer esporte praticado em estádio. O terceiro recorde da nossa lista é de um cara que não poderia faltar quando se fala de recordes. E é claro que é do Robozão. Aos 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo tem 938 gols em 1.281 jogos oficiais na carreira. Pelo menos esse é o número após a final da Nations League 2025 contra a Espanha, o que resulta em uma média de 0,73 gols por partida. Esses números fazem com que ele entre para o livro dos recordes como o maior goleador da história do futebol, considerando apenas jogos oficiais. Além disso, Ronaldo também coleciona outros recordes, como o de primeiro jogador a marcar em 5 Copas do Mundo, com 8 gols no total. Também é o jogador que mais vezes marcou na Eurocopa, com 14 gols. Robozão também é o jogador que mais vezes balançou as redes da Champions, tendo marcado 140 gols ao todo. Quem não se lembra daquele golaço de bicicleta contra a Juve em 2018, com direito ao aplauso da torcida adversária. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! E saindo um pouco do futebol, Cristiano também é a pessoa mais seguida no Instagram, Robozão e robozinho, beleza, mané? Tudo nosso. com mais de 650 milhões de pessoas o seguindo. Não é à toa que o português é chamado de máquina. O cara simplesmente bateu todos os recordes possíveis para sua posição. O quarto recorde também é absurdo. É o recorde de maior número de pênaltis defendidos em uma única partida. Na final da UEFA Champions League de 1986, o time da Romênia, Steaua Bucareste, jogava contra o Barcelona em uma partida difícil, em que nenhum time conseguiu marcar nos 120 minutos de jogo, indo para os pênaltis. Porém, a equipe da Catalunha não contava que o goleiro do time romeno estava em uma noite mágica. Todos os 4 pênaltis cobrados pelo Barcelona pararam na mão de Helmut Dukadam, e dos 4 pênaltis cobrados pelo Steaua Bucareste, apenas 2 entraram, o que fez que o clube romeno ganhasse a sua primeira Champions League e Dukadam batesse o recorde de goleiro com mais pênaltis defendidos em uma única partida. Até hoje esse recorde não foi batido.
quinto recorde é de outro jogador que não poderia passar em branco nessa lista, que é Lionel Messi. O argentino detém o recorde de maior número de títulos conquistados no mundo. O argentino conquistou nada mais nada menos que 45 títulos na carreira, superando o brasileiro Daniel Alves, que tem 43 títulos no total. Sem dúvidas, o título mais memorável de Messi foi a Copa do Mundo de 2022. Além desse recorde, Messi também é o jogador que mais vezes balançou as redes em um único ano. Esse recorde aconteceu em 2012, quando o argentino marcou 92 gols no ano, um recorde absurdo, quase impossível de ser batido. O sétimo e último recorde é do time com maior sequência de jogos invictos. E se você pensou no Corinthians do Carille de 2017, que ficou 34 jogos sem perder, você errou feio. Entre 1991 e 1993, o Milan ficou 58 jogos invictos. O time contava com lendas como os italianos Baresi e Maldini e o holandês Van Basten. A sequência iniciou contra o Parma em um empate em 0-0 e após conquistar 3 Série A e uma Champions, a sequência terminou contra o próprio Parma em 1993. Agora me diz aí, desses 7 recordes, qual você achou mais absurdo? E qual recorde você conhece que faltou nessa lista, mas facilmente entraria numa parte 2? Comenta aí embaixo, curte, compartilha e se inscreve no canal.